Vamos começar esse vídeo falando sobre Leandrinho, o lateral esquerdo Leandrinho, que é muito bom jogador, né? Leandrinho é muito bom jogador, tanto que tá com a seleção brasileira sub-20 disputando o Sul-Americano. Inclusive ontem, meus amigos, eu não sei se você acompanha o futebol de base, tá? Mas a seleção brasileira ontem tomou um vareio da Argentina, né? 6-0, 6-0 para a Argentina no sub-20, uma humilhação, né? Mas, enfim, o Leandrinho, que é muito bom jogador, revelação do Vasco, subiu na temporada passada, conquistou o seu espaço, atuou algumas vezes até como ponta, né? Leandrinho está de saída do Vasco da Gama. O Al-Shabaab tem negociação em andamento para contratar Leandrinho. Os detalhes finais estão sendo discutidos, restando apenas a aprovação do Comitê de Sustentabilidade Financeira da Liga do país. Leandrinho tem 19 anos e disputou 23 jogos pelo profissional do Vasco em 2024. Marcou 2 gols e deu uma assistência. O clube árabe vai pagar US$ 1 milhão, que na cotação atual dá 5,9 milhões de reais, quase 6 milhões de reais, e vai perdoar uma dívida de US$ 1 milhão que o Vasco tem com o Al-Shabaab referente à negociação por Paulinho Paula. Então, a gente pode colocar aí US$ 2 milhões, né, a negociação. 1 milhão de perdão de dívida, 1 milhão o Vasco recebendo, mas o jogador está indo por empréstimo, tá? O Vasco vai ceder o lateral esquerdo até o meio do ano, um empréstimo aí de 6 meses, né, ao Shabab, que no meio do ano se encerra a temporada lá do mundo árabe, né? Então, assim, Leandrinho indo por empréstimo, o Vasco recebendo aí 6 milhões de reais por esse empréstimo e tendo uma dívida de 6 milhões também em relação ao Paulinho Paula sendo perdoada pelo Al-Shabaab. O empréstimo até o meio do ano parece até ser um bom negócio, né? Já que na lateral esquerda o Vasco tem o Piton, tem também o Vitor Luiz como reserva, o Leandrinho é a terceira opção. Então o Vasco ganha uma grana, né? Tem o perdão de dívida e o Leandrinho vai apenas por 6 meses lá para jogar. A gente não sabe as cláusulas do contrato, né? Se tem alguma cláusula de obrigação de compra, caso ele atinja metas, etc e tal. Provavelmente deve ter alguma cláusula desse tipo, né? Que a gente ainda não sabe, mas quando o negócio realmente for sacramentado, o Vasco deve publicar essas informações, né? Mas Leandrinho está bem próximo mesmo de fechar com o Al-Shabaab lá do mundo árabe, o ex-clube, né, de Paulinho Paula. O Vasco contratou o Paulinho junto a esse clube, está devendo até hoje, a dívida vai ser perdoada. O ataque é a nossa prioridade nesse momento. Quais os nomes que te agradam? Escreve aqui que eu quero ler para a gente debater também. E claro, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, porque o canal tá só crescendo graças a você. Não esquecem, se inscreve, dá aquela moral. Bom, já começo colocando essa foto aqui, ó. Dele, foi embora, Emerson Rodrigues, foi negociado pelo Inter Miami para o Ludogorets. Ele não acertou no Vasco, cara. É assim, eu tinha uma expectativa nele, até na entrevista, quando ele concedeu, eu lembro que foi num sábado, véspera de um jogo, não sei se foi Cruzeiro, acho, foi Cruzeiro. Salvo engano, foi Cruzeiro, quando ele estreou. E ele, pô, bem desenvolto e tal, aquele estilo colombiano, pô, de boa resenha. Eu falei, pô, esse cara pode dar um sucesso aqui, ser um novo Asprilla, né? Imaginei assim, um Aristizábal. Pensei nos caras assim que fizeram sucesso no Brasil, né? Quem sabe o Vasco não descobriu um jogador talentoso, rápido, ponta. Em 21 jogos, foram 12 como titular, 2 gols e 1 assistência. E muitas decisões erradas, muitas. Eu lembro no jogo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, uma bola que ele pega, corta para dentro, falei, agora vai fazer o gol, aí ele corta para fora e nada. Até virou um meme, uma brincadeira, uma narração que eu fiz, né? Ah, Shaqiri, amigo da Shaqiri e tal, nada. Então assim, é um jogador que tem muita limitação técnica, poder de decisão bem pequeno, na hora de o que vai fazer com a bola, vai bater no gol, vai cruzar, vai dar mais um drible, ele demora muito a tomar essa decisão, e um jogador que não deu certo no Vasco. E esse o scout não acertou. Dentre várias tentativas, esse jogador, o scout do Vasco, não acertou. Mas ele voltou para o Inter Miami, que o negociou com o Ludogorets, boa sorte para ele.
E o Vasco abre um espaço na folha. Outro espaço deve ser aberto com a saída do Jean David, né? Ou Jean Davi, como queiram. O Jean, o atacante chileno que o Vasco também trouxe e que não acertou. Até agora não acertou. Eu lembro de um jogo, acho que foi o Vitória. Acho não, foi o Vitória no Barradão, que ele entrou no segundo tempo e entrou bem. Fez uma fumaça e tal, e no mais. O clássico com o Flamengo, então, não vou nem dizer pelo resultado, mas assim, o clássico com o Flamengo, um horror. Um horror. Não jogou bem como titular. Aliás, o clássico com o Flamengo não foi nem acho que 6-1, não. Não foi não. Foi o jogo do empate do Coutinho. Mas, cara, não vai. Definitivamente não rodou com a camisa do Vasco. Não sei se sentiu peso, adaptação ao Brasil. Não sei se a família dele não está aqui, se ele está sozinho. Confesso que realmente essas informações extracampo eu não tenho. Mas tecnicamente não foi. Até o Carille falou na apresentação dele que é um cara que no enfrentamento, num contra um, não mostrou ainda. Ah, mas ele é da seleção chilena. Isso eu já falei várias vezes. Pega a posição na seleção chilena. E olha só, ser da seleção não significa muita coisa não, torcedor. Vídeo que fez a nossa seleção ontem no Sul-Americano. Tomou de 6-0 da Argentina. E todos os jogadores, você vai dizer aí, pô, são grandes jogadores, são nos seus clubes. E aí? Pô, o cara, fulano da seleção brasileira. E aí, tomou de 6-0 da Argentina, um passeio. Com 10 minutos estava 3-0. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ser da seleção não quer dizer que ele é sensacional. Até porque o futebol chileno, venezuelano, boliviano são níveis muito abaixo do futebol brasileiro. Não estou dizendo que ele não tenha nível para ser jogador de futebol em nenhum momento, tá, torcedor? Até para deixar isso muito claro. Mas não rodou no Vasco. Outra bola fora do nosso scout. Também não gostei. Aliás, eu quero, quando voltar ao Brasil, estou voltando ao Brasil nessa segunda-feira, eu quero ver se eu consigo marcar um papo com um representante do scout do Vasco, ele bater um papo em off com a galera, que eu acho que seria muito legal você, torcedor, entender como é que é feito esse trabalho, né? Esse monitoramento, que ele não nasce da noite para o dia. O cara não está vendo um jogo no fim de semana e indica para o Marcelo Santana, para o Felipe, para o Pedrinho. Não é assim. Ele tem um estudo para chegar nesse nome, muitos jogos, salvo engano, são 10 jogos até que eles assistem. Então, assim, além dos números e tal, mas esses dois que eu citei não rodaram. E o ataque do Vasco é uma necessidade. Bom, falar sobre o ataque. O Brian Rodrigues, uruguaio, que pertence ao América do México, é o jogador que o Vasco mais quer nessa janela. É uma negociação difícil, A do Wanderson também é do Internacional. Não há negociação fácil, por alguns motivos. O principal deles, dinheiro. Dinheiro move o mundo e move o futebol também. O Vasco não tem recursos ainda suficiente para fazer grandes propostas. Por isso, por exemplo, não conseguiu numa bola dividida levar o Canóbio. O Fluminense levou. Óbvio que não é só o dinheiro que move ou que determina uma contratação. Há outros fatores. No caso, por exemplo, do Fluminense, do Canóbio. Se o Vasco igualasse a proposta financeira, será que o Canóbio viria para o Vasco? Não sei. Nesse ano, o Fluminense disputa o Super Mundial. E isso é um baita de um atrativo. Para a carreira de um atleta, jogar competições de alto nível diferencia. Ter um CT de excelência, disputar competições de alto nível, ter o salário em dia e uma proposta salarial muito boa. Então são 4 fatores que eu elenco para você que fazem a diferença na hora de uma contratação. Então, quando um jogador é procurado por um clube, o que ele quer? Um jogador quer um CT de qualidade, que é o seu local de trabalho, que é uma proposta financeira boa, óbvio, para ele, para a família dele, para que possa ter uma tranquilidade durante o período em que ele estiver sob contrato. Pagamento em dia é mais um fator. Competições de alto nível que esse time vai disputar e, obviamente, um bom ambiente de trabalho. Então, são 5 fatores que fazem a diferença na hora de uma contratação. E aí tem 3 pontas: o clube vendedor, o clube comprador e o próprio jogador. Então, nesse momento, o Vasco tem um CT médio, ambiente muito bom, paga em dia, mas não está numa grande competição. Então está faltando aí um detalhezinho nessa questão para poder fazer uma diferença, né? A Sul-Americana é uma competição bem interessante, mas não se compara a uma Libertadores, a um Super Mundial de Clubes. Por isso que em determinados momentos, na bola dividida, o Vasco acaba nesse momento perdendo. Mas esse jogo vai mudar, e eu tenho certeza disso.